Hoje, 17 de julho de 2017, estamos retornando às aulas e demais atividades aqui na Universidade Estadual da Paraíba, depois de cerca de 90 dias de greve de professores e técnicos administrativos. Foram dias difíceis aqui na universidade e estamos numa roda de conversa com o reitor em exercício, o professor Flávio Romero. E vamos começar perguntando, professor, como é que foi a postura da universidade, da reitoria, durante esse período de greve? Bem, a primeira postura foi entender e reconhecer, primeiro, a pauta justa dos trabalhadores da UEPB, tanto servidores técnicos quanto docentes, que não restringiram a pauta apenas à questão de recomposição salarial. Havia uma discussão de pauta sobre a questão da autonomia, da melhoria da qualidade da oferta dos serviços prestados pela UEPB, melhoria na política de assistência aos estudantes, e a postura da UEPB foi, por meio da reitoria e dos seus colaboradores, reconhecer que há uma diversidade de interesses. Havia interesse dos alunos, 21 mil alunos desejosos de terem as aulas retomadas, interesse dos professores substitutos que desejavam os seus contratos, porque afinal de contas são trabalhadores e carecem desses vencimentos, e direito também dos professores efetivos e aposentados sindicalizados que defendiam o movimento de greve. Então, nesse contexto de conflitos de interesses, a reitoria optou por mediar esses conflitos, sempre pautando as suas ações no diálogo, na transparência, né, na decisão democrática. Houve um fato curioso e que fica como marca dessa greve, que as nossas decisões, enquanto reitor em exercício, sempre estiveram respaldadas por decisões que foram democratizadas. Reuniões, ora com comissões de representantes e comando de greve, com representantes dos técnicos. Então, foi um aprendizado interessante do ponto de vista político. A busca constante pela transparência é uma marca deste reitorado. Então, num momento como este, o senhor considera ainda mais importante manter essa abertura? Com certeza. Eu acho que essa greve, ela trouxe um legado político bastante interessante, porque é aquilo que você falou, é marca dessa gestão. Começou com o professor Rangel Júnior na gestão anterior e se aprofunda também agora a questão da transparência pública. E nós tivemos no início do processo de greve todo um tensionamento posto pela mídia em relação à questão do orçamento da instituição. E nós tivemos a oportunidade de ocupar os espaços da mídia para fazer a defesa da instituição, né? E de, mais do que isso, mostrar a importância da transparência pública e do controle social. Então, o portal da transparência da UEPB nunca foi tão visitado quanto nesses 90 dias de greve. Então, de certa forma, a greve também teve essa contribuição política interessante de trazer uma discussão importante sobre essa consolidação da política institucional de transparência e de controle social. Professor, durante esse período de greve, né, muitos alunos se sentiram desestimulados diante dessa situação, né? Muitos, inclusive, chegaram a desistir do curso. No meu caso, eu estou no 8º período e essa já é a terceira greve que eu venho enfrentando. O que dizer para nós estudantes diante dessa situação? Não, a nossa mensagem de hoje, para esse dia 17, é de renovação das esperanças, né? Até no texto a gente cita o mestre Dominguinhos, dizendo que todos sejam chamados de volta ao aconchego, não trazendo somente saudades, né? Mas também trazendo nessa mala um conjunto de esperanças, de expectativas, porque de fato não há greve que não tenha prejuízos. Não existe greve sem prejuízos. Faz parte da essência ou da natureza intrínseca dos próprios processos de paralisação. Mas, de certa forma, o nosso desejo, a nossa mensagem é no sentido de que a gente possa retomar essa atividade. Já estamos cuidando do calendário, né? Porque, de fato, nós tivemos nos últimos anos, 2013, 2015, movimentos de paralisação que, somado todos os dias, dá quase um ano de paralisação. E isso, de certa forma, alcança, sobretudo, os alunos que veem frustrados os seus sonhos, as suas utopias, as suas esperanças, não é? Os seus projetos de vida. E, evidentemente, de parte da reitoria, de todos nós que fazemos o corpo administrativo, tanto superior quanto setorial, é no sentido de que fazer com que essa volta seja uma volta para valer. E a nossa esperança é de que não seja apenas uma suspensão, seja uma retomada definitiva dessas atividades na UEPB. Professor, a greve ela foi suspensa atendendo uma solicitação do governo do estado para a abertura da mesa de negociações. A partir de agora, o que é que a reitoria espera?
o que nós esperamos é exatamente que, uma vez posta uma condição pelo governo do Estado, que é efetivamente quem pode trazer as soluções para as demandas, sobretudo da pauta de recomposição salarial e também da autonomia, nós esperamos que, se de um lado houve a sensibilidade tanto dos docentes quanto dos técnicos, no sentido de suspender a greve, para abrir esse canal de negociação, face ao condicionante posto pelo governo, que esse condicionante seja colocado em prática agora no sentido contrário, que o governo chame o movimento, né, chame os docentes, chame os técnicos, convide a reitoria ou convoque a reitoria para participar dessa negociação, porque é absolutamente necessária, primeiro, para redefinir os marcos da autonomia. Nós precisamos, de forma muito franca, de forma muito objetiva, de forma muito transparente, defender os interesses da instituição, ressignificando a autonomia. Nós precisamos resgatar essa autonomia. E, por outro lado, também precisamos trabalhar com o governo do Estado essa pauta específica da recomposição salarial, o descongelamento das progressões. A progressão numa universidade pública representa a essência da sua própria missão. No momento em que o professor termina um doutorado, tem um bom currículo, mas não consegue se inserir nos programas de pós-graduação, por exemplo, ele fica tolhido de avançar não somente do ponto de vista remuneratório, mas do ponto de vista da sua própria motivação para a academia. Então é preciso que o governo reveja essa questão das progressões urgentemente. Professor, e apesar das diferenças de interesses, como o senhor falou inicialmente, que cada categoria tem seu interesse, os professores efetivos, substitutos, técnicos administrativos, mas é importante agora uma união de força, né? Como fazer isso? Como conseguir agregar essas forças? A luta da UEPB não se limitou aos 90 dias de greve, não é uma luta que termina agora, é uma luta histórica. Nós já tivemos momentos importantes na história dos 50 anos da UEPB em que a luta foi decisiva, e aí eu cito, por exemplo, a estadualização, a conquista da autonomia, e certamente outras lutas virão. O importante é que nós conseguimos nessa greve, a despeito dessas divergências, não é? Face aos conflitos de interesses, nós conseguimos estabelecer uma relação de pactuação interna, com a própria participação, por exemplo, do DCE, foi um fato atípico, né? Eu não conheço, em 30 anos de universidade, um momento em que os estudantes decidiram, em assembleia, fazer o apoio à greve. Isso é uma coisa atípica, não é, entre as universidades públicas, mas representou uma nova leitura do processo político interno da instituição. Então a gente precisa trabalhar para manter esses diálogos com as três entidades, né, a fim de que a gente possa fazer uma gestão cada vez mais democrática em prol de uma universidade mais referendada socialmente. Que venham realmente benefícios para a universidade. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço e sejam todos bem-vindos de volta ao nosso aconchego.